Mônica, fala no microfone. Você também, pode. por favor. Eu vou imitar o Ivar no microfone agora. Se tiver. Ah, Deus. Boa noite, está começando mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Arthur e hoje temos Alexandre Diabético. Sou eu. No outro corner, Ivar, o piadista. E pra narrar junto comigo, Mônica. Vamos ajudar então, vamos ajudar. Obrigada. Eu não aprendi ainda. Mano, você tinha pedido assim pra gente fazer isso aí pra ficar sincronizado. Mônica. Senão os caras vão perceber que a gente dá essas ratas na gravação. Isso não foi combinado, viu, gente? Na minha listinha de virada de ano eu coloquei aprender a assoviar e ainda não consegui. Então, hoje vamos falar sobre um assunto muito legal. Polêmico. Lobisomem. Não, Lobisomens em dó maior. hoje eu queria que o Marcelo estivesse aqui, cara. Então para a gravação, a gente espera ele chegar. Então, beleza. Daqui a pouco ele vai estar ali. Ah, não, ele vai demorar meia hora ainda. Então tá. Não, ele não ia chegar às 8h30? Não sei. Considerando que agora são... 8h22. Não, a gente vai começando. Se ele chegar, chegou. Beleza. Hoje o assunto é... Quando rolar os dados? Quando? Quando? O que se trata? O que se trata? Imagina Porque eu perguntei isso 3 vezes e até agora ninguém me respondeu. aquela situação, por exemplo, você está conduzindo a aventura e aqueles personagens têm que descobrir algo naquela sala ou descobrir um livro X na biblioteca. Você rolaria os dados ou não rolaria? Ou rolaria só como um placebo? Eu rolaria só por... Eu adoro rolar dado. Eu sei, mas... Ou era retórica a pergunta? Eu acho que... Não, isso aqui... Talvez, quem sabe. Eu quis participar ativamente do podcast. Depende, sabe? Depende. Aquela pergunta que responde todas... Aquela resposta que responde todas as perguntas do universo. Depende. Ou não. Então, Que fecha. Então, quando rolar os dados, a gente tem que pegar, primeiro, delimitar o sistema. Diabético, me cite alguns sistemas que são bons de rolar dados e outros sistemas ruins de rolar dados. Bom de rolar dado. Acho que o que rola muito dado seria o GURPS. Eu joguei pouco, mas Eu acho que pouco o Vampiro é um dos que mais rola dado. Né? Não, o Vampiro joga quantidade de dados, mas ele é o que menos te incentiva a rolar dado, você eu joga acho. búzios, na verdade, quando joga Vampiro. Isso é verdade. Num combate, um lobisomem, você... E sistema... GURPS eu acho que incentiva a rolagem de dados se você vai seguir as regras à risca. E Vampiro, Storyteller, eu acho que te incentiva a não rolar os dados. Aqui na minha no opinião. outro corner a gente tem uma o Ivar opinião discordante. Eu discordo, cara. GURPS não incentiva ninguém a rolar dados. Ele dá a opção de você rolar dados, mas você não é obrigado a fazer isso. Não, o que eu falei, se você for seguir as regras todas. Mesmo assim, ele tem uma regra que fala que você não é obrigado a rolar dados pra nada, se não quiser. É qualquer RPG, né? Não. Se você pegar o D&D quarta edição, não tem como você não rolar dado. É verdade. Não tem como. não Você joguei a quarta você não edição. conseguiu fazer improvisações no meio da Não. praça. Já quem pô, resolve tudo. Difícil. O De D&D qualquer ele forma, tem o jogo uma... é um método Forma de dado. aleatório de decisão. Sim, que você tem um contra, né? Você tá uma pessoa contra outra. Não seria nem os dados, é uma forma de resolver conflito, né? Não necessariamente dado. Pode ser carta de baralho, pode ser todas as outras formas de par ou ímpar, jockey pô, qualquer outro tipo de... digamos assim. O refrão usa um cronômetro. São subterfúgios para obtenção de resultados aleatórios. Gostou Sim. dessa, hein, cara? Subterfúgio é legal. Achei lindo. Eu li hoje de manhã, cara. Vou usar essa palavra no podcast Feriado hoje. foi bom pra você, Foi né? legal pra Ah, caramba. o Ivar tá lendo dicionário pra ver qual palavra ele usa na semana, né? Nossa, agora. cara, tem uma coleção aqui já. Ó. Meu Deus. Já usou pletora. Subterfúgio aqui. Bom, vamos então delimitar isso. Em questão de desafios, né? Por exemplo, a pessoa tem
O mestre, o DM, quer colocar um desafio, um challenge ali pros jogadores. Quando usar dados e quando não usar? É complicado isso. É aquela vez que a gente falou sobre mistério. Eu acho que se você... Vale a pena deixar para os jogadores tentarem descobrir sem rolagem de dados no início. Dependendo de qual for o mistério a ser resolvido, assim, deixar o jogador pensar, quebrar a cabeça. Se você monta um puzzlezinho para ele resolver ali, é legal sem ter que rolar dado. Sem usar as habilidades do personagem. Seria o jogador tomando a iniciativa de resolver ele sozinho. Aí agora... Mas tem situações que eu acho que você precisa do dado, né? É que aí é o seguinte, é uma questão, eu já acho assim, uma questão para quem você está montando aquele desafio. É um desafio para os jogadores ou é para os personagens? Se for um desafio para o personagem, a sua chance de rolar dados é maior. Por exemplo, o cara tem um conhecimento, vamos dizer, em biologia que eu, o jogador, não tenho. Então, seria até mais justo você fazer isso. Agora, se você pretende montar um desafio para o jogador, que é para o seu jogador pensar, para ele montar, para ele descobrir, aí sim, você não deve, ou você deve evitar, rolar dados aí. Tá, então seria tipo assim, em testes de sei lá, conhecimento, essas coisas, aí joga. Então, nossa, se for uma coisa específica, igual, por exemplo, o cara... Sim, aí joga os dados. Ciências, medicina, matemática... Coisa que o personagem sabe. O personagem e o jogador não. E aí, se for uma aventura tipo detetive, vamos colocar assim, a pessoa tem que usar o raciocínio. Teste de força, por exemplo, né? E em questão de batalhas? Existe a possibilidade de você não usar dados em batalhas? Depende do jogador. Se for pra mim, por favor, não joga. Da última vez eu não fiz um ataque em 2 horas de jogo. Todo mundo matou todo mundo e eu não. Porque meu dado só dava 1. Ah, então você tem azar aí no dado. Eu testei todos os dados, não adiantou. Não, mas eu acho necessário. Em batalhas é uma coisa meio que fundamental, ou Sim. não? Sim, porque senão fica muito apelão. Vai do grupo também, né? Porque tem grupo que é voltado para combate. Tem gente que vai jogar Storyteller, ou D&D, ou GURPS, ou qualquer outro sistema, que a parte que o grupo inteiro espera é o combate. Se você passar o combate só na descrição, o povo fala, pô, mas e aí? Como? Eu matei o monstro por quê? E só descrever um combate fica uma coisa muito pessoal do mestre, né? Mas tem grupo que gosta. Eu já joguei com o pessoal que a gente jogava vampiro. O combate era meio que descritivo, porque a gente não estava afim de matar ninguém. A gente queria ir seguir em frente com a aventura. E combate em Storyteller é jogo de búzios, né? E demora. Então o mestre olhava as habilidades dos NPCs, dos jogadores, ele jogava um dado, tá, beleza. Vocês acertaram e seguiram em frente. Acho que vai muito do grupo. Eu acho que o combate é a parte mais gamer do RPG. Digamos assim, é o lado mais G do RPG. E eu acho assim, é necessário, claro, você rolar dados nessa hora, mas eu sou partidário também do seguinte, que boas ideias merecem bônus, e se você trabalha com miniaturas também, um bom posicionamento tático, uma boa estratégia, sabe? Você não ficar só naquela, eu ataco, eu defendo, eu esquivo. Não, você pega e descreve melhor, você pensa em coisas diferentes para fazer, você procura usar o cenário no qual você está inserido para tentar fazer sua ação. Como, por exemplo, acho que uma vez, jogando D&D 4ª edição, até com o Marcelo mestrando, quando tinha um personagem no alto de um pedestal, em vez de atacar ele, com flecha, com tudo, a gente tentou usar uma corda para derrubar o cara de lá. Né? Tanto que pegamos até o mestre meio de calça curta, que ele não soube o que fazer com isso na hora. Mas sabe, você trazer essa criatividade, deixar um negócio um pouco mais... dinâmico e um pouco mais vívido e um pouco mais assim, não ficar só naquilo que o jogo te oferece. Não é só a espada que resolve. Exato, você eu acho buscar outras coisas também. Descrever o seu ataque, não é? Eu ataco o orc. Não, você fala assim, eu vou pegar a espada, vou tentar acertar o calcanhar do orc para ele desequilibrar. Usar uma tática de combate. Eu acho legal. Misturar tanto o dado com a interpretação também é uma boa saída, que você usa os dois lados e se diverte mais até. E desde que seja também plausível. E nesse caso, quer dizer, você acaba rolando dados, sim, mas você não depende somente do resultado que você tirou no dado.
às vezes uma ação que você descreve melhor, ou então uma ideia que você tem, se você acaba tirando um resultado ruim, como a Mônica, por exemplo, né? Aquele resultado ruim no dado não te atrapalha tanto, já se você fizer uma descrição um pouquinho melhor. O mestre às vezes até te dá uma colherzinha de chá, né? Aí o Marcelo chegou. Ô, Marcelo, demorou, hein? Problemas que não são da sua conta. Nossa! Eu ia fazer uma piadinha, ainda bem que eu não fiz. Ele ia me tirar junto com o Ivar. Mas vocês já começaram a gravar? Já foi tava 10 gravando minutos de agora. gravação aqui, ó. Você chegou bem na hora que o assunto acabou. Não, então tá, beleza. Vocês estão gravando sobre... Quando rolar dados e quando não rolar dados. Não, peraí. Então vocês não estão falando de nenhum dos dois temas que a gente tinha combinado. Vocês pegaram outra coisa. Deu vontade de falar sobre isso e a gente começou a falar. Aqui é a rebeldia. A gente fez greve, já fez passeata e mudou o tema. Como o diretor não estava presente, a gente tomou conta, sabe? É que o gato sai... O gato sai e os ratos fazem a festa. Não, então beleza. Como rolar dados? Peraí, então, Arthur, pausa e me dá 1 minuto. Eu tenho umas ideias sobre dados que eu não sei se vocês vão discordar, não sei se vocês vão concordar, eu não ouvi o que vocês gravaram, mas só deu um tempinho aí só para organizar minhas ideias. Eu espero que vocês discordem de mim para ter discussão, entendeu? Mas vamos lá. Eu discordo. Eu acho que... Beleza. Eu não acho nada, cara. Tem que comprar tudo. Nossa. Você não acha, você perde as coisas. Esse é meu pai que usa. Nossa. Agora ele já sabe de onde o Ivar tirou a inspiração. Muita coisa se encaixa agora. Então. Muita coisa faz sentido, né? Bom, eu acho que uma coisa muito, muito importante do RPG... Vamos pensar assim, no RPG, no jogo do RPG, você tem 3 pilares. Porque RPG é um jogo como qualquer outro, mas tem coisas a mais. Quantos jogos você tem que você realmente interpreta o personagem? Quantos jogos você constrói o seu personagem? 3 pilares, o R, o P e o G, né? Mais ou menos. Primeira coisa, a coisa mais fundamental que tem no RPG é a interação. Você reage a uma história de um outro cara. A segunda maneira de... Como é que você interage nessa história, certo? Isso é o mais importante do RPG. Como é que você interage? Primeiro, através da sua criatividade. É importante ter criatividade jogando RPG. Segunda maneira que você interage com o jogo, que você movimenta o jogo, que você faz com que o jogo aconteça, é através da sua ficha de personagem. A sua ficha de personagem define o que você consegue fazer, como você consegue fazer. A terceira coisa é o fator aleatório, que é o que faz com que o RPG seja um jogo e não um exercício de teatro. Eu ia falar daqueles... Era muito comum nos anos 50, nos anos 60, uns clubes de detetive em que todo mundo sentava em volta de uma lareira e ficava tentando descobrir o mistério através de dedução lógica. Sabe? Não recordo dessa época. Você não lembra quando as pessoas faziam isso? Era muito comum, eram clubes de mistério. As pessoas se reuniam... Eu acho que eu estava em torpor nessa época. As pessoas se reuniam para resolver um mistério. Alguém propunha um mistério, tipo a la Sherlock Holmes, as pessoas iam até vestidas, fantasiadas, e aí sentavam em volta através de dedução. Que nem aquele jogo que você põe na testa assassino e policial. Como é que chama aquele jogo? É igual aqueles mental puzzles que a gente fez no episódio. Que nem o Clue, exatamente. Isso não é RPG. Você precisa ter essas 3 coisas para ter um RPG, que é a criatividade dos jogadores. É a minha opinião, tá, gente? Essa é a minha teoria de como é que funciona o RPG. O que faz um RPG ser um RPG e não outro jogo qualquer. Uhum. A criatividade dos jogadores, a ficha de personagem e o fator aleatório. Se não tiver um desses 3... Tudo isso está no pilar interação. Tudo isso está no pilar interação. Não, esses são os 3 pilares que definem o RPG. Ivar, seu gráfico tá errado, Ivar. Tá errado. O Ivar tá desenhando. Ele fez um pilar com 3 tripé, com um tripézinho segurando o pilar. Não, são 3 pilares, Ivar. Esse pilar parece um tubo de ensaio. Essas são as 3 bases em que você põe o tabuleiro do jogo de RPG, entendeu? Se você tiver uma outra base, você tá colocando outro jogo ali, e não RPG. Essas 3 coisas, 3 colunas, definem RPG pra mim. É tudo que o RPG tem que ter para ser RPG. Você pode acrescentar outras coisas, mas se você tirar uma dessas 3 coisas, deixa de ser RPG. Se você tira, por exemplo, você tem aí criatividade e é o fator aleatório. Tira a criação de personagem. Vira um jogo de tabuleiro. Se você tira, por exemplo, tem a criatividade e tem a ficha de personagem, mas tira o fator aleatório. Aí é esses jogos tipo Clue ou esses jogos de mistério. Minha opinião, eu acho que se você tirar a ficha de personagem, ainda funciona. Mas pra mim deixa de ser RPG. Porque a ficha de personagem... Não é você que tá jogando, Arthur. É o seu personagem que tá interagindo. Você tá controlando um cara naquele mundo de jogo que é diferente de você. Você tira o RP do RPG. Bem pensado. Nesse caso. Então, muitas pessoas acham que o fator aleatório
ele ou é relativo... Aí, assim, só complementando, quando você tira a ficha do personagem, vira um laboratório de teatro. É você... Até o diabético pode me corrigir se eu estiver errado, né? É você experimentando alguma coisa nova, mas é você, não é um personagem. Não, ok, mas você pode interpretar um outro personagem. A ficha só diz o que você é bom ou não é. Depende muito do jogo. Depende do jogo. Não, tá. Isso, depende do jogo. Mas existem jogos... Mas acho que o que o Marcelo quis dizer com ficha de personagem não é ter um papel na sua frente com suas estatísticas. É você ter o papel de outra pessoa, não é? Você ter quem eu sou nesse jogo. É Né? te definir, o que te define. Não precisa ser uma ficha com bolinhas ou números. É só personagem. Porque tem jogos em que você quase não tem isso. Savage Worlds, por exemplo, as vantagens e desvantagens, elas são bem... maleáveis, mas, por exemplo, né? se você não tiver a ficha de personagem, tiver só personagem, você tem o detetive. Você vira o Coronel Mostarda, você vira a Dona Violeta, que são todos iguais. Tirando a cor. Não, mas você não tem criatividade. No Clu não tem nenhuma. Então, você é limitado, entendeu? E vendo, você precisa desses três... Não, você queria discussão, vamos discutir agora aqui, cara. Não, mas a princípio eu tenho que pensar mais no caso, mas eu a princípio concordo com o Marcelo. Eventualmente você vai encontrar discordar, Ivar. falhas na minha armadura, mas por o Ivar, ele não você colocou eu concordo com o Arthur. Você desafiou um comentário meu no fórum e aquilo lá não desceu até agora, tá? Eu tô esperando você responder aquele negócio, Tô pensando ainda, mas eu não consigo achar uma saída para aquilo. Mas aquilo não é um jogo, não. Eu tava realmente pensando, caramba, como é que a gente define? Então, mas enfim, voltando. A Mônica mas é que o seu concorda comentário comigo. faz sentido, né? Eu não tinha pensado naquilo. Você concorda com quem, Diabetes? Eu sou a Suíça, eu sou neutro. Ah, então tá. Isso não é disputa, gente. É o preâmbulo pra eu chegar na porcaria do fator aleatório. Ah, então tá, vai lá. O que é o fator aleatório, classe? É o dado, professor Marcelo. Muito bem. Então, tem jogos em que, sei lá, teve uma época em que passou-se essa ideia de que pessoas adultas não precisam de tabelas e pessoas adultas não precisam rolar dados, que era aquela fase do storyteller em que você fazia tudo sem precisar rolar dado. Eu acho que isso traz um fator arbitrário para dentro do jogo muito grande, porque de repente você está colocando toda a responsabilidade da decisão da cena na mão de uma pessoa. E também dá mais para você reclamar. Por exemplo, você vai lá, sei lá, tentar convencer o príncipe a deixar você fazer uma caçada de sangue. E por mais que você tenha lá aparência e diplomacia na sua ficha, como é um jogo de pessoas adultas e adultos não rolam dados, você vai usar toda a sua... tudo o que você aprendeu no teatro amador, lá no colégio, quando você tinha 8 anos, e vai convencer o DM, que o DM ali naquele momento ele está vestido como o príncipe, ele até pôs uma capa, um chapéu, pintou um olho só, porque ele é o príncipe ali. Aí você conversa com ele. Tinha um certo sarcasmo com os jogadores de vampiro, mas tudo bem. Mas essa fase passou. O próprio storyteller, os próprios jogadores storytellers se deram conta de que dá um problema. Olha só onde eu vou chegar. Aí se você convencer o DM, você convenceu o príncipe, independente de rolar de dado ou não. Aí, se você não convence o príncipe, o jogador pode dizer assim, mas que sacanagem, DM, eu tinha que ter convencido. Começa a discussão. Volta ao problema lá de criança quando você brincava de polícia e ladrão. Acertei você, não acertei, nós eu tinha armadura. Esse exemplo que eu ia falar, cara. Então, polícia e ladrão, vira um polícia e ladrão. O fator aleatório entra ali e é importantíssimo. Por quê? A ficha de personagem tem elementos que fazem com que você possa influenciar até certo ponto, mas em grande medida, esse fator aleatório. Sabe, existe uma chance X de você convencer o príncipe a deixar você começar uma caçada de sangue. O DM define, olha, é muito difícil porque fazem 150 anos que não tem uma caçada de sangue, então eu vou te dar um -2. Por outro lado, esse cara que vocês estão perseguindo é um desafeto do príncipe, então eu vou dar um +1. Então vocês têm uma penalidade aí, você retira um dado da sua parada de dados. Vocês vão escolher o personagem que tem a maior carisma e que tem a maior manipulação. Aí, beleza, aquele cara vai falar com o príncipe. Então, o cara já puxa assim 8 dados, vai tirar vai ser 7. E aí o outro jogador fala assim... É um número bom, 7, é um número bom. Então, aí você tem o fator aleatório, que você pode rolar aí mal, só que você influenciou grandemente esse fator aleatório. Não só você, o DM. O DM tem números objetivos. Você não pode contestar o DM, porque ele falou, não, eu tô explicando pra vocês, ó, faz 150 anos da caçada de sangue, -2. Mas esse cara não afeta o príncipe, +1. São números objetivos. E é mais difícil você contestar informações objetivas, valores objetivos, porque se o DM decide arbitrariamente se você convence ou não, independente de rolagem de dados ou de bônus ou de penalidades, é um fator muito subjetivo e dá margem para dúvidas. Você pode contestar aquilo. Uhum. E outra coisa, isso do meu ponto de vista particular, a rolagem de dados, ela leva às emoções que não haveriam de maneira geral se você tivesse que pensar em cada coisa. O dado é aquele momento em que você não precisa pensar. Você vira e fala assim,
talvez eu não seja criativo o suficiente para pensar no que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver o que os dados nos dizem? E você rola e vê o que acontece. E isso entra, de acordo com cada jogo, você tem... as mecânicas são melhor ou pior feitas, ou mais fechadas ou mais abertas, para que essa mudança de caminho seja mais facilmente ou mais dificilmente controlada pelos jogadores. Por exemplo, tem uma coisa que a gente discutiu uma vez, no episódio com o Bear Swarm, que a gente está falando de dar ou não dar bônus para interpretação. Existem jogos que favorecem isso. Aliás, bom episódio. Precisamos conversar mais com o pessoal gringo, assim, porque até teve uma resposta boa dos ouvintes também esse episódio aí. E eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei aqui e fui ouvir. Pois é. E é até bom porque eu preciso treinar mais meu inglês também, que eu estava me ouvindo e falei assim, gente, eu falo muito mal. Bom, a gente estava falando lá, por exemplo, de dar bônus em rolagens para a interpretação. Tem jogos que favorecem isso. O Hellas, por exemplo, que eu e o Arthur e o Ivar jogamos. O Hellas, ele tem uma manobra durante o combate que é o stunt, que é a proeza, em que o jogador vai descrever uma coisa. Não, mas na verdade eu não vou atacar, não vou só descer a espada no monstro. Eu vou dar a volta, vou pular, vou fazer isso, fazer aquilo, você descreve a stunt. Aí, de acordo, baseado na sua criatividade, eu como GM vou falar, beleza, isso aí te dá um bônus de mais 5, ou te dá um bônus de mais 2. Porque é você tentando me convencer que deveria ter um bônus. Tem jogos em que isso não entra, porque a mecânica do jogo já está toda trabalhada para haver vantagens e desvantagens, bônus e penalidades já inerentes ao jogo. Para ficar na própria equilibrado. mecânica. Né? Por exemplo, o D&D. O D&D ele já leva em consideração várias coisas. Você não precisa me descrever, não, então nós dois vamos tentar flanquear o inimigo e ver se ganha bônus. Uma coisa que não tem no Hellas, por exemplo. No D&D tem. Já está dizendo, flanquear o inimigo, vantagem de combate. Vantagem de combate é o quê? Mais 2. E você ainda influencia mais isso. Mas na verdade eu sou um ladrão. Então quando eu tenho vantagem de combate, eu já dou mais 2d6 de dano. O jogo já está mecanicamente preparado justamente para ter essas vantagens e desvantagens. Agora, de que adianta você ganhar esse mais 2 se eu não vou rolar dado? Tudo bem que eu estou falando do combate, o combate vai ter dado mesmo. Mas... o exemplo mais prático de rolagem de dados é combate. Sim. Mas eu acho que... vale para teste de perícia também. Tem inúmeras situações em que é mais legal você ver o que vai acontecer. Eu acho que assim, você não precisa rolar o dado para tudo. Tá? Ninguém aqui joga Holy Master. Eu espero que vocês nunca tenham passado pela desgraça de jogar Holy Master. Holy Master é assim, velho. Faz o teste aí pra ver se você respirou direito agora nessa última... eu vou subir, vou lá pro segundo andar. Então faz um teste, vê se você não cai da escada. Sabe? É a lenda do GURPS, né? Muita gente acredita que o GURPS é assim, que você não consegue dar um passo sem jogar um dado, pra ver se você não tropeça. Não, o GURPS não é assim. O Holy Master é assim. Eu acho que o GURPS, eu vou até abrir um parênteses aqui, GURPS é incompreendido. Tá? GURPS é legal. É legal. Só que é o seguinte, o problema é que os jogadores de GURPS são muito chorões. Pronto, fecha parênteses. Bem lembrado, eu vou falar das estatísticas do GURPS. A ideia é como o GURPS pensou rolagem de dados. Mas deixa eu dar esse exemplo. Tem coisa que você não precisa rolar dados. Você não precisa rolar dados porque o seu personagem vai dormir. Acho que a frase que todo mundo tem que ter em mente ao pensar em rolar dados ou não é o seguinte. Vai ter uma consequência a falha? Vai ter uma consequência, um sucesso melhor ou não? Tipo assim, o dado, ele te dá 4 saídas, basicamente. O grande sucesso, que cada sistema tem de jeito diferente, você vence com mais de 5 de diferença, ou você rola um 0, ou você tem crítico, enfim. Grande sucesso, falha e falha desastrosa. Você tem essas 4 vias quando você rola um dado. Se for fazer diferença na cena, quando você... Tipo assim, faz diferença, eu vou conversar com esse cara, por exemplo, vou conversar com o taverneiro. Tem diferença? Vai mudar a história se eu falhar ou se eu passar num sucesso de, sei lá, inuendo com ele? Não tem diferença. Então, beleza, não rola. Não precisa. Mas acho que toda situação em que depender do DM tomar uma decisão, será que esse carro vai pegar ou não? Porque é uma perseguição, você sai correndo, quebra o vidro de um carro. Será que esse carro vai pegar ou não? Para os jogadores, né, perseguirem o ladrão, será que tem alguma diferença? É interessante se o ladrão fugir ou for capturado? Tem. Rola dado, ver se você consegue fazer a ligação direta rápido. Não faz diferença? É importante que, para a história continuar, os jogadores sim persigam o ladrão, então você não faz a rolagem, vê se o cara consegue quebrar o vidro do carro, vê se o cara consegue fazer a ligação direta, vê se o cara consegue, por exemplo, ele sabe dirigir só carro com câmbio automático e o carro é manual. Sabe? Não precisa fazer teste porque o resultado já está pré-definido, o DM já sabe o que vai acontecer. Então não pede teste. Mas se existe uma chance da história mudar, peça um teste. Porque isso leva a cenas, muitas vezes inesperadas. Por exemplo, uma situação que aconteceu neste fim de semana agora, que foi o último jogo de D&D lá que eu estava adaptando uma aventura de Planescape, misturando com Thunderspire Labyrinth D&D. Para
quem tá ouvindo isso aqui já vai ser há 2 semanas atrás, mas enfim. Os caras estavam enfrentando o vilão final lá. Chegou no 6º round, o penúltimo jogador rolou, acertou, deu dano no cara, o cara ficou com 1 ponto de vida. O vilão ficou com 1 ponto de vida. Normalmente, quando o vilão chega a 1 ponto de vida, eu já falo assim, não, você matou. Sabe, porque senão vai se arrastar por mais um round, não tem necessidade. E às vezes o vilão gosta muito daquele ponto de vida que sobrou com ele, né? Não, o que o aconteceu... cara sobrevive mais 4 rounds em 1 ponto de vida só. Não, também tem isso. Acho que quando você chega àquele ponto, a gente já discutiu isso uma vez, chega um ponto em que o combate já foi vencido, você não interessa se o cara tem 15 pontos de vida, já deu pra ver que o combate foi vencido, para por aí. Só que naquele momento, o último jogador daquele round era um jogador que tinha acabado de começar a jogar com a gente, tinha dado muito azar nos dados, não tinha feito nada no combate. E faltava 1 ponto de vida. Então, eu já falei pros jogadores, virei pra eles e falei assim, fulano, Joaquim, falta 1 ponto de vida pra esse cara morrer. A responsabilidade tá nas suas mãos, porque é a sua vez e você tá ao alcance, né? O cara tá ao seu alcance. Olha a pressão que ele botou no coitado, que não tinha feito nada o jogo inteiro. E novato ainda, né? Eu achei que era eu, porque eu sou campeã também, de não fazer nada o tempo inteiro, que o dado não me favorece. Não, foi agora nesse fim de semana. Arruma um emprego aí, então, ó. Gente, primeiro, pintou o clima, sabe? De todo mundo assim, não, o cara tem 1 ponto de vida e agora tem... É isso, começaram a discutir, não, faz esse ataque, faz aquele ataque, tem mais bônus, por quê? Você tem que influenciar aquele fator aleatório. E o cara pegou, então ele pegou o dado do outro jogador, tem sempre a mandinga, né? Lógico. Pegou o dado do outro jogador que tinha tirado uns 3 índices, rola, e sai o quê? Sai um 20. Não. Ele só, tipo assim, precisava acertar, porque o cara tinha 1 ponto de vida, o cara tinha mais 13 de bônus de dano, entendeu? O cara tinha 1 ponto de vida. Velho, as pessoas em volta lá no Curupira, elas chegaram a levantar da mesa pra ver o que tinha acontecido, porque foi uma gritaria, tipo... Vibraram, né? A mesa vibrou. Sabe, foi fantástico e tudo foi decidido pela rolagem de um dado. Claro que ele poderia ter falhado. Porém, as chances dele falhar eram muito pequenas. E aí que vem uma coisa que eu acho fantástico nas mecânicas dos dados. O D&D, ele é um sistema que você tem 5% de chance de uma falha crítica. Tá? O D20 tem 20 lados, 5% de chance de rolar qualquer número. Certo? Quando você vê a mecânica, como é que funciona no D&D 4ª edição, você tem, em média, o DM tem que ficar prestando atenção. Os jogadores têm que acertar os monstros por volta de 60%, 65% das vezes. Ou seja, o jogador tem que estar sempre acertando o monstro no 7, no 8, por ali. Se o jogador está precisando tirar mais do que 12 ou 13, ou seja, está com 40% de chance de acertar só, o monstro é muito difícil. Por outro lado, se tem jogador acertando com 5, com 4, ou seja, está acertando com 75% de chance e 80%, o jogo está muito fácil. É uma maneira muito fácil de você ver isso. Só que é o valor fixo. Não interessa se você ataca com mais 30. Você tem 5% de chance de falhar, que é o 1, que é a falha. Que não tem mais falha crítica, mas 1 é sempre falha. É um sistema que eu acho que, como for o primeiro RPG, é um sistema mais primitivo. Porque é fixo, né? Não importa quão bom você seja. Você tem 5% de chance de falhar. É que se evoluir pra uma coisa muito diferente disso, ele deixa de ser D&D. Né? Mas eu gosto... Ele perde a identidade dele. Mas os sistemas que vieram depois, eles são mais bem pensados. O GURPS, por exemplo, ele tem a mesma chance. Você rola 3d6 pra tudo, você tem... mais ou menos 4% de chance de você tirar falha crítica, que é os 3-6, né? Então é 1 sobre o 216. Não, são 4% de chance. Você tem 4% de chance de você tirar. Mônica, você que tá prestando vestibular, faz a conta aí. Eu já fiz a conta, gente. 4% de chance. Eu fiz a conta. Você tem 4,1% de chance de você tirar. Viu? É importante. Você tá considerando os 17 também, né? Ou não? Não, só 18. Então se o Gustavo tivesse, imagina mais um engenheiro essa conversa. Isso aqui, ó. Olha só. Não desvia do assunto, não. Vamos lá. Você tem a mesma... É um pouco menos de 1%. Tá. Você tem mais ou menos a mesma chance... Não, então eu estou contando 17. Enfim, você tem... Aí sim. Ó, você tem... Só que, como o GURPS você rola 3d6, você tem mais ou menos... Metade das vezes você tem a chance de tirar entre 9 e 11, que é a rolagem média. Tá? Mais ou menos metade das vezes. Só que, se você está usando uma perícia em que você tem muitos pontos, você raramente vai tirar só uma rolagem média, porque você soma muito. Então, os dados tendem à média. Enquanto que o seu bônus ou penalidade influencia isso de maneira mais poderosa do que no D&D. Porque não tem média no D20. Você tem 5% de chance de tirar 1, 2, 3, 15, 16, a chance é igual. Isso é uma coisa que eu acho legal no GURPS. Ele favorece a rolagem média, ou seja, se você é realmente muito bom naquela perícia, você tem muito mais chance de você ser bem sucedido do que no D&D, por exemplo. Um outro sistema que eu acho bem legal é o Shadowrun. O Shadowrun você usa um D6, você usa D6, e você tem sucesso no 5 e no 6, certo? Só que se você tirar metade dos dados você tirar um 1, é um glitch. O VAR tá fazendo
um gráfico. O de Bell aqui com os dados de GURPS. No Shadowrun, por exemplo, se você tirar metade da sua parada de dados, você enche, vamos lá, 6, 7 dados, você tirar metade ou mais só de um, é um glitch. É uma falha crítica desastrosa que o DM pode derrubar o teto em cima da sua cabeça. Só que isso é uma coisa bem legal. Outra maneira de você favorecer, né, o uso dos dados para o seu lado, tendo uma enorme quantidade de dados para você rolar. Se você rolasse um dado só no Shadowrun, você tem 16,6% de chance de você tirar um glitch. Porque é tirar um, aí você tirou 100% dos seus dados. Se você rola só 2 dados, o que é muito difícil, mas enfim, cai a chance de um glitch para mais ou menos 8%. Certo? Então, e cada vez que você acrescentar mais um dado, você tira metade. 3 dados é 4%. 4 dados... E aí é uma curva de limite, porque tende ao zero, mas nunca vai chegar a zero. E é diferente, por exemplo, de quando a gente jogava o Storyteller, que quanto mais dados você tinha na mão, a chance de você tirar uma falha crítica também aumentava. O Storyteller... É por isso que eles mudaram isso no Storytelling. Eles descobriram que tinha essa falha terrível. Eu ia falar, mas ainda bem que você falou. Era uma falha do sistema Storyteller. Por quê? Uma coisa que eu já falei várias vezes. Eu sempre achei que o sistema Storyteller, o antigo, era um sistema profundamente falho que escondia os buracos nele através desse lance de não, que é RPG para adulto. Não, a minha teoria é um pouquinho diferente. O negócio foi feito para ser ruim, o sistema foi feito para ser ruim, para que se concentrasse na narração, na ambientação e tudo mais. Mas no storytelling eles consertaram a matemática do jogo. Porque o Mark Reinhager era um excelente contador de história, mas era um péssimo matemático. Então, o sistema do Shadowrun eu acho bem legal. Quanto mais dados você coloca, você não só tem mais chance de ter um sucesso, você também reduz a chance de falha crítica. Porque aquele lance, o atirador profissional, por exemplo, tem muito menos chance da arma engripar, ou da arma estourar na cara dele, ou ele não ter limpado a arma. Tem muito menos chance disso acontecer porque ele é profissional. Não é a falha fixa. Não interessa se você é o mercenário lá do como é que chama aquele o Slade, como é que chama aquele personagem da DC, que o cara nunca erra um tiro, gente? Agora eu não vou lembrar. O cara tem um olho só. O Bullseye, o inimigo do... Não, é o Bullseye também, ou aquela moça do Mark Silvestre, como é que ela chama? Da Cyberforce, tinha uma moça que tinha um braço biônico, então ela nunca errava. Podia pegar qualquer coisa no chão, ela nunca errava, mas enfim. Não é a Dominó, não, né? Não, na Dominó sempre cai de pé. Ela tem... A sorte está sempre do lado dela. Mas enfim, no D&D não importa se você tem mais 35 para acertar, você continua com 5% de chance de falha. Você joga um dado só, né? A questão é um dado só, o número de dados. No GURPS é a mesma coisa. Por mais que você tende a rolagem média, você tem uma chance. O Shadowrun, você limita, você vai tendendo ao zero a sua falha crítica. Isso eu acho muito legal. E isso só dá certo, gente, se você está rolando dados. Então, é muito legal você rolar dados em toda oportunidade que puder. Eu vou tentar convencer o cara sei lá, eu vou lá para conversar com o cara do balcão para ver se ele não olha para as câmeras enquanto o meu amigo está passando. Beleza, então rola o dado, porque existe uma consequência interessante se você falhar. Aí também tem aquela outra coisa. Então vamos pegar o cara que tem a melhor lábia aqui, para ele reduzir a chance de uma falha crítica e aumentar a chance de um sucesso muito bom, de rolar 8 dados acima do outro cara. E aí também entra um outro fator de cooperação, que muita gente esquece. Uma coisa que interage um jogador com o outro é na rolagem de dado. Você vai tentar convencer o cara a não olhar para as câmeras. Então o outro jogador fala assim, pera um pouquinho, eu não tenho nenhuma habilidade de convencimento, mas o personagem tem uma aparência muito alta, minha personagem. Então eu vou ficar atrás de você com uma blusa meio desabotoada para o cara ter mais uma chance de não prestar atenção. Beleza, você pode não rolar o dado. Você pode não influenciar a rolar dessa maneira. Mas eu vou dar para o jogador que vai rolar mais 2 dados por causa da sua colaboração. Do seu peitinho. O D&D faz isso. Você pode não atacar e rolar contra 10, 55% de chance de sucesso, mais o seu bônus de ataque. Você ataca contra 10. Se você passar, o seu ataque, você está dando bônus para o próximo aliado. Você não atacou, mas no jogo é como se vocês estivessem coordenando o ataque. Você deixa de acertar um monstro para dar um bônus pro seu aliado. Digamos que está muito difícil acertar aquele monstro. Então todo mundo faz isso para dar um bônus grande pro guerreiro, para ter mais chance do guerreiro acertar. Isso é uma coisa que eu acho muito legal acontecer na mesa, e eu tenho feito isso com os personagens com quem eu tenho jogado. Acho que o Marcelo percebe, né? Isso eu gosto de trabalhar como suporte.
E você tá dando bônus para aumentar a chance daquilo dar certo. Esse tipo de interação existe, não vou dizer que não existe, mas existe menos quando você tá só interpretando ou usando a criatividade, quando você não tá rolando dados. Porque você tá contribuindo para aquela parada de dados. Quando aquele cara rolar o dado, você tá rolando junto. Você contribui para aquela parada de dados. E aí faz com que você, sei lá, se aproxime mais, os jogadores se aproximem mais. Tem mais aquela ideia de uma coisa colaborativa. Vocês estão colaborando, vocês estão conspirando para dar certo. Por mais que... o Skill Challenge é assim. Você tem no D&D, você tem Skill Challenge que você rola para acumular sucesso. E tem aquele Skill Challenge, aquele teste que você faz que você não dá sucesso pro Skill Challenge, mas você aumenta o bônus do próximo jogador. Então, é isso que eu tinha que falar sobre dados. Eu acho que você tem que rolar, quanto mais dados você puder rolar, melhor, porque é divertidíssimo. É o G do RPG, é o jogo, é o fator lúdico de rolar dados, de você tentar influenciar o resultado, né, de uma ação através da rolagem de dados. E se não fosse pela rolagem de dados, eu não teria visto cenas antológicas que eu nunca mais vi na minha vida. Um jogador meu estava enfrentando um vampiro, na época do AD&D, em que vampiro sugava 2 níveis de personagem. O cara tinha 12 níveis. Ele atacou e errou. O vampiro, acertei, suguei 2 níveis. O cara atacou, errou, suguei 2 níveis. E foi assim até ele virar um elfo de nível 0. Eu acertei ele 6 vezes, suguei 12 níveis dele, ele errou 6 vezes. Chegou no final, você é um elfo de nível 0, o que você faz? Ele tinha visto do lado, fomos descrevendo que ele foi enfraquecendo, ajoelhou, largou a arma, né? Foi ficando mais magro, assim. E ele viu do lado que teve um negócio que na rolagem anterior ele tinha atacado, tinha dado uma falha crítica. E o vampiro tava com um espadinho, sabe aquele que você esconde dentro da bengala? E tinha caído a bengala. Ele foi lutar usar a bengala. Na rolagem anterior ele teve uma falha crítica, quebrou a bengala, quebrou na metade, ficou sem arma. Você é um de nível 0 agora. O que você faz se tá sem arma? O personagem falou assim, ainda tá o pedaço da... Ele ficou desesperado, né? Somando com a tensão de ter tido uma falha crítica na rolagem anterior. O pedaço da bengala ainda tá aqui? Tá. Então eu pego metade da bengala e vou tentar, já que tá bem enfiado onde quebrou, eu vou tentar atravessar o coração dele. Beleza, rola o teste aí. E ele tira um 20. Ele era um elfo de nível 0, estava sem bônus nenhum contra aquele vampiro e pegou um pedaço de arma quebrada e rola um crítico. Foi a cena mais louca do mundo. Ele estava já agachado, o vampiro enorme, assim, sugando a energia dele assim. Ele só pega desesperadamente, meio que fez aquela visão de túnel, assim, que não tá jogando nada, só vê a bengala quebrada e atravessa o vampiro no final. Ninguém de nós no jogo teria pensado numa cena tão legal assim. Os dados criaram essa cena pra gente. A falha crítica anterior, eu acertar todos os ataques do vampiro e esse sucesso decisivo no final, na última rolagem, porque da próxima vez o personagem teria morrido. Fator aleatório. Você devolveu os 12 níveis pra ele, Marcelo? Eventualmente. Eventualmente. Mas o lance é, se não fosse pelas rolagens de dados, por esse fator lúdico, não teria ter tido essa cena emocionante, que parece coisa de filme. Muito de filme. Porque eu basicamente fiz um monólogo nos últimos 20 minutos. A gente já tinha terminado o nosso assunto. A gente tava esperando. Que agora tem aqui umas anotações, mas... Por favor, fala aí. Não, deixa o Arthur falar que ele ficou quietinho. Por quê? Eu que falo. Porque a Mônica quer concordar com você, ué. Não, joga o dado. Cadê o dado? Os dados estão lá do outro lado. Acho que a gente pode chegar na conclusão que sim, adultos jogam dados, né? Sim. Não, sim. Eu acho que concordo com o Marcelo. Eu acho que o que a gente teve discussão no começo é que você não precisa sempre jogar dados. Você pode criar maneiras criativas de interpretação. Os dados podem ser com apoio. Aí vai depender do DM. Se ele quer que aquela cena aconteça ou não. Que é o que você falou. Né? Se isso não vai influenciar na história, não precisa jogar dado. Se o cara vai falar a informação ou se o pilar vai cair de qualquer jeito, que ele está pegando fogo... Ok. Eu concordo com você. Mas eu acho que assim, não se prendam só aos dados. Eu acho que o RPG é muito mais que... o dado não te prende, o dado te liberta. Eu não preciso escolher. Dado vai escolher pra mim. O dado ele é o fator aleatório. Use os dados como fator aleatório para suas cenas ou para sua interpretação. A gente passou as últimas 2 sessões, né, as últimas 2 semanas falando de consequências da falha. A gente pode usar isso exatamente nesse momento. Vocês viram, por exemplo, o Quantum of Solace? Logo no começo, o James Bond está perseguindo, acho que em Madrid ou em Barcelona, está perseguindo um cara pelos telhados, correndo. E tem hora que o cara pula o telhado. Ali o 007 pula também, só que ele não cai no telhado junto com o cara. Ele
cai, ele não consegue fazer o pulo e cai numa sacada no andar de baixo. E isso permite que o cara que está correndo lá em cima consiga se distanciar e se perder na multidão. Caso contrário, o 007 teria pego ele em cima do telhado. Aquilo ali, se fosse um jogo, teria sido uma rolagem e teria sido uma falha. Só porque você está perseguindo um cara e o DM falou assim, não, vocês têm que capturar esse cara, não quer dizer que os dados não vão deixar as coisas mais interessantes. O cara salta, ele pulou. E você, será que você consegue? Você rola e falha. Não quer dizer que você caiu lá embaixo e morreu. Também não quer dizer que o cara fugiu, que você ficou preso no parapeito e deu tempo do cara fugir. Não. Você pula, só que você cai na sacada no andar de baixo. Você vai ter que correr no andar de baixo, vai dar chance do cara... você vai ter que capturar o cara na multidão, no meio de um monte de gente, ao invés de capturar lá no telhado, onde ninguém veria você torturando ele. Aí vai dar criatividade cada você falhou no teste. O DM já havia determinado que você ia capturar o cara de um jeito ou de outro. A diferença é que onde a captura aconteceu. Então, a rolagem de dado e a falha deixou mais interessante. Acho que este episódio, sem querer, fecha uma trilogia, né? Junto com o da falha, da derrota e a rolagem de dados. Trilogias sempre são boas. Boas. E você vai concordar? Eu concordo com o Arthur em tudo. Tá, beleza. Eu cortando os puxa-saco. Ivar, sua vez agora de destruir. Pelo contrário. Tá? Eu tenho só um adendo à sua teoria dos 3 pilares. Eu queria colocar um 4º pilar. Sim, tá? por favor. Que para ter um RPG também, eu acabei pensando nisso depois de ouvir você falar de várias coisas aqui. E eu tinha que dar meu pitaco sempre. Tá? Porque não posso, bate na mesa, não posso viver sem isso. Mas acho que o RPG, além daquelas 3 coisas que você falou, ele também tem a diferença de ser um jogo colaborativo. Você não tem competição, geralmente, entre os jogadores. Né? Enfim, eu acho o seguinte, quando eu era mais jovem, eu tinha um pouco desse ranço do storyteller de falar, não, dados são para os fracos, dado é coisa de adolescente, e eu, no alto dos meus 16 anos, né, achava que realmente jogar dado era coisa de criança. Né? Mas na verdade não, cara. O legal de você jogar, isso eu percebi assim, depois de um bom tempo, eu percebi não jogar dados é importante, porque como essa cena que você narrou lá pro pessoal, e que o novato do grupo tirou o 20 de sucesso, a rolagem de dados, nesse caso específico, também no caso do elfo que atravessou o outro vampiro com a estaca, e vários outros assim, a rolagem de dados, a incerteza daquilo que vai acontecer, tanto por meio do GM quanto por meio dos jogadores, ela aumenta o nível de adrenalina. Em qualquer sucesso, ele é mais celebrado, porque é inesperado. Uhum. Tá? Sucesso, falha. Às vezes a falha, ela dói mais se não for uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Eu falo, não pode ter acontecido isso, e agora? O que eu vou fazer? A falha é igualmente interessante, né? Uhum. Especialmente as falhas, como vocês falaram nos episódios anteriores, as falhas que não são cruéis com os jogadores, elas só aumentam a dificuldade de algumas coisas. Que são falhas bem mais interessantes para se jogar. E assim, também se realmente alguma ação tem que acontecer para que a história continue andando, então, ou você não rola, ou você faz aquela rolagem falsa, aquela rolagem fajuta que, independente do resultado, ela vai acontecer. Uhum. Né? Interessante é que tem gente que acha que pelo fato do DM rolar mais dados, porque eu estou controlando 4 monstros contra vocês 4, cada um com o jogador, eu tenho mais chance de acertar. Isso é uma falácia, porque... Pensa assim, eu estou rolando 4 dados, certo? Estou rolando 4 vezes mais, mas é uma vez para cada um dos 4 monstros. É a mesma coisa se eu tivesse do meu lado 4 DMs e cada um controlando só um monstro. Ou se desse lado aí não fosse vocês 4 jogadores, fosse só o Arthur controlando os 4 personagens. Ele vai rolar 4 vezes mais do que os 4 DM que estão aqui. Só que é uma só vez para cada monstro. Então essa suposta estatística é incrivelmente falha. Porque você não tem que ver quem é que está rolando, mas para quem está rolando. Se o seu personagem, sim, tem 4 ataques, aí sim. Né? No caso do D&D, você aumenta a chance de uma falha crítica em 20%. Não, minto, não é 20%. Não, continua em 5%. Continua em 5%, tá certo. Eu estou tentando lembrar a crítica que foi feita. A crítica que foi feita é essa. Se eu vou rolar 4 vezes, aumenta em 4 vezes a chance. Não, a chance se mantém a mesma. A chance é a mesma. A chance se mantém a mesma. É um dos grandes problemas no D&D, por exemplo, do monstro solo. O monstro solo deveria supostamente ser o equivalente a 5 monstros. Mas ele ainda é um monstro só. Então, todo mundo vai estar com o mesmo cara e ele também continua tendo só seu 1 ou 2 ataques. Esse é o problema. Mas assim, você tocou num assunto interessante. Eu gosto de rolar aberto, como dizem. Rolar sem escudo. Eu descobri que eu gostava porque eu estava começando a ficar velho e cansado de ficar em pé, olhando por cima do escudo. Tirei o escudo para poder jogar sentado. E eu descobri que é muito mais interessante. Quando você... Se eu estou atrás do escudo e rolo uma rolagem cujo resultado não vai ser interessante para mim naquele jogo, você não vai ser legal se isso acontecer...
a minha tendência é mentir nessa rolagem. Se não tem nada protegendo os dados, os jogadores estão me vendo rolar, eu tenho que me conformar com aquele resultado, por mais que eu não goste. Eu acho que o escudo do mestre, ele é assim, eu acho que é para quando o DM ainda está começando a carreira. A carreira, isso aí, Arthur. Beleza, está começando a carreira. E ele ainda está inseguro a respeito de algumas coisas. Especialmente, ele não tem segurança, por exemplo, de quando os monstros ou os inimigos dele falham. Né? Mas eu acho que isso cria um nível de comprometimento. Como é que eu vou explicar? Nível de confiança maior. E um sentimento de cumplicidade dos jogadores com o DM. Se eu rolo e meu monstro, eu queria mesmo que o meu monstro fugisse, eu rolo, ele tira uma falha crítica no teste de fuga e tá atrás do escudo, não, ele fugiu, beleza. Se tá aberto e meus jogadores sabem que eu quero que o monstro fuja, porque eu tô assim, ai meu Deus, esse monstro não pode morrer, e eu rolo, e ele teve uma falha crítica no teste de fuga, isso cria um laço maior entre eu e os jogadores, porque os jogadores vão ver assim, nossa, ele rolou na nossa frente, o monstro vai morrer, mesmo o monstro que ele não queria. Olha só, ele tá... Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar? Você estreita os laços entre os jogadores do DM. Você mostra para os jogadores que você é mais um jogador também. Que você é cúmplice daquilo que está acontecendo com eles. Que você não tá ali para ganhar deles. Né? Exatamente. Você tira um pouco essa tensão DM versus jogadores. Tem grupos em que isso acontece. É sempre o DM contra os jogadores. Então, se você não tem escudo do mestre escondendo as suas jogadas, você mostra isso para os jogadores, que você está ali para participar com eles, você faz parte daquela história tanto quanto eles. E se você quiser que algum evento realmente aconteça, basta não rolar. Exatamente, aquilo que eu falei. Se não há um outro caminho, se é interessante um único caminho, se não faz diferença a falha ou sucesso, então você não rola, você fala o que acontece. No caso desse monstro aí, ele escapa e pronto. Exatamente. E aí, e você? Mas aí o problema de você não rolar dado é que R$25 no meu escudo do vampiro, que é super legal, tem uma rosa no mármore verde, eu não vou poder usar. Você vai usar as estatísticas. Usa as tabelas que estão ali atrás. Você vai usar as tabelas que estão lá atrás, você só rola na frente. Agora, o problema do monstro fugir, por exemplo, é que vai dar margem para os jogadores reclamarem. Mas como é que ele fugiu? Mas não sei o quê. Se você rolou o dado para o monstro fugir e inventou que ele tinha mais 14 de fuga ou que ele tinha um poder de visibilidade, daí não tem margem para discussão, porque você rolou o dado e mostrou, não, ele fugiu. O cara tinha o teleporte de bolso. Mas esse monstro não tem bolso? Tem. Que nem Jornada nas Estrelas. Os uniformes não tem bolso, exceto quando alguém tem que tirar alguma coisa do bolso. Já reparou? Os uniformes de jornada não tem bolso, cara. Só quando alguém tem que tirar uma coisa do bolso. Aí não, tem. Mas acho que não. Geralmente eles têm pochete quando tem que tirar coisa do bolso, né? Não, mas às vezes precisa sair um negócio do bolso. Você não pode estar vendo antes. Igual, por exemplo, quando o Capitão Kirk tira o óculos do bolso. Você não pode estar vendo o óculos antes. Isso é uma outra discussão. É isso aí. Então tá. Quero rolar pra ver se o personagem tem bolso ou não. Usa essa mesma técnica do Jornada na Estrela. Agora, misteriosamente, eu não vou estar no Voz de Fundo, né? Eu vou sair, eu vou ficar lá fora enquanto vocês gravam Voz de Fundo, e depois eu volto. Vai lá fumar um charuto. Vai ajudar o Arthur a botar fogo nos cachorros. Desculpa. Vozes da terceira. Depois de 2 horas, finalmente eu consegui. Pois é, depois de uma formatação, de montar um computador Frankenstein aqui de última hora, colocar um sistema operacional nele, 10 mil equipamentos, trocar as vinhetas. O Windows 7 não foi feito pra gravar podcast. Cara, descobriu, né? Pelo menos no Dell meu não tá funcionando mais. Mas eu vou fazer. Eu tenho um amigo meu que vocês conhecem, que é o gênio da informática, que vai resolver o meu problema. Eu conheço. Gustavo. Então tá bom. Lógico que você conhece. Prefiro não comentar. Cara, eu tava lembrando aqui o seguinte, das experiências que acho que vocês devem ter tido também, essas experiências com comida de evento, de RPG, de anime ou outras coisas, né? Isso quer dizer. Não, ração é melhor, cara. Ração custa até mais caro. Xepa é bom. Xepa.
Comida de... depende do evento, cara. Você vai no Eu Tanabata... acho que não depende. Não, de até no Tanabata RPG. tá ruim. Vamos falar Mas eventos vamos falar de nerds. RPG. Eventos nerds. então tá mais. Não aqueles eventos que você vai pra comer. Como, por exemplo, o Tanabata, que é o evento de tradições japonesas que tem aqui. Sim. E por falar em então especifique melhor. Então é isso, Sim. eventos nerds, assim. Tá. Lugares onde nós costumamos ir. Ou que nós queremos ir, mas aqui na Caipirolândia não tem. Sim, mas o evento de tradição japonesa, o RAF, Ribeirão Anime Fest, aqui em Ribeirão, óbvio, não é? A comida também não é lá essas coisas. Já foi algum dia lá essas coisas? Eu acho que não também. Ou, falando de coisa japonesa, o yakisoba da RPG Com. O que foi aqui? Alguém comeu? E você comeu? Aquela mistura de argamassa, ó. Eu tirei um pouco do meu. Eu acho que o cara cozinhou o macarrão no dia anterior e deixou lá descansando até o dia seguinte. Bagulho uniu inteiro. Parecia que ele catou o bloquinho assim. Ele cortava com uma espátula, né? Exato. E olha lá. Tirava um tijolo e entregava. Aí só tinha cebola, o pimentão, a carne sumiu, a carne tinha só gordura da carne. É verdade, Olha né? que Carne delícia. terceira. Pimentão só verde, né? Que é o mais baratinho. Nem isso, era Nem cebola e alguma Mas o coisa lá. pior yakisoba que eu já comi foi numa rave que eu fui. Era triste demais, porque eram uns... Soba de rave é fim de carreira, hein? Sim, então, mas ninguém tá nem aí, né? Acho que eu era o único que não tava louco. Eu percebi. Ué, por que isso foi na rave, então? Eu sou uma das únicas pessoas que vai pra dançar na rave, não pra se drogar. Mas Cara, Eu fui uma vez assim, pra dormir. Eu fui uma vez numa rave, cara. Vocês são todos loucos. Eu achei estranho, porque não trocava música. É mesmo. trocava, assim. Não, a batida era sempre... A batida é a mesma. Não, mas a música é sempre a mesma. Não é, Ninguém Arthur. percebe, Arthur. Na boa. Você tem que sentir a música, né? Não... Eu gostei Mas de um e que tinha um o- quiosquinho, dormindo no quiosquinho. Que quiosquinho de yakisoba na rave? Não tinha. Eu não lembro de ter comido, Quem né? dera tivesse um quiosquinho. Né? Mas você comprou yakisoba onde, então, na rave? Foi num canto da rave Na que parte eles de fora, colocaram. Eu acho que não tinha yakisoba nessa rave, cara. Te enganaram. Provavelmente, porque o que eu comi não tinha nada de Acho que os yakisoba. caras cavocaram umas minhocas lá. Eram os miúdos do frango, as cascas dos legumes e o macarrão sem molho, cru. Foi uma delícia, mas com a fome que eu tava, até que foi bom. Porque... Uau, Tá, quer ver? cara. Melhor que isso, muito melhor, é a nossa comida de acampamento, né, Ivan? Comida de acampamento, Oh, legal. é cara. chique. Ó, Feijão de latinha. Não, cara, mas é Não, que o Ivar come isso até durante a semana em casa. do jeito que a gente fazia, o pessoal não acreditava que era as coisas enlatadas ou já pré-prontas. Né? Os caras perguntavam, onde vocês compraram? Né? Tem A gente pra fez. vender lá na sede? Não, a gente fez. Pior que a gente fez. Chique. Ana Maria Braga do acampamento. Praticamente. Feijão, linguicinha com molho de tomate. Um negócio... Negócio carne assada Pau, tinha. carne tá? assada. Sem aquela ser de carne churrasqueira. boa. Eu fazia aquela é estrogonofe no acampamento. Uhum. Cheguei a fazer uma vez um frango na moranga. Frango na moranga. Cara, olha só. Jesus. A sofisticação. Provando que não é difícil fazer comida boa com poucos recursos. Mas É você só lembra, você por ter que exemplo, caçar os recursos, mas não tem problema. Eu lembro do encontro internacional de RPG, acho que foi uns 5 ou 6 anos atrás, onde eles vendiam um tempurá de farinha, sabe? Tempurá de Um farinha. tempurá de farinha, que não tinha legumes, não tinha camarão, não tinha Só nada. massa, Era só. só massa É do um tempurá. bolinho, é um bolinho. Viu? Eles pegaram tudo, colocaram no liquidificador, bateram. Não, cara, era o tempurá de farinha, só era farinha, água, frito, sabe? Ah, muito É um bom. bolinho de chuva salgada, entendeu? Ah, uma coisa de tempurá, cara. Esse tempurá que é tudo misturado não é o correto. Eu descobri isso. É. O tempurá certo é legume por legume. Então você come o pimentão empanado, não sei o quezinho empanado. Ah, é? Esse Essa misturado... mistura é coisa de brasileiro, preguiça Não, de brasileiro. essa mistureba é coisa de japonês pobre. Chinês pobre. Ou seja, brasileiro. Pois é, os que vieram pro Brasil. Chinês Os brasileiros pobre. que foram lá passar fome. Pois é. Quer ver? Comidas de evento que vocês já comeram. Que Só não foram vamos falar de memoráveis, assim. miojo, porque senão... Não, Marcelo não gosta de falar de miojo. E além do mais, nunca comi miojo em evento. Já comeram? Não, eu acho que boa, seria cara. melhor. Eu acho Pô. que aquele yakisoba da rave talvez fosse o miojo, Mas mas, olha que tudo bem. legal, a gente podia montar uma barraquinha de miojo. Você escolhe, em 3 minutos tá pronto. Você escolhe já. o sabor, só que é o queijo. Ia vender Carne. muito mais. Nossa. Arthur, mais fácil. Cup Noodles. Tá? Cup Noodles, já Ai, leva o não, copinho. gente. Não, o Cup Noodles é ruim, cara. É nojento. É ruim Não demais. é igual Não. miojo? Eu nunca comi. Não, é pior que miojo. Não tem gosto de nada. Uma vez eu trabalhava de madrugada num asilo. Aí eu resolvi, né? Vamos fazer uns nuggets enquanto os velhos dormem e comer um Cup Noodles. Asilo Pra quê? Arcan. Quase isso. Que pra Não comer nego Cup nem Noodles no asilo tem que ser louco, velho. Não nego nem afirmo nada, mas olha, foi a pior noite da minha vida. Eu fiquei arrotando aquele negócio uns 3 dias depois. aí. delícia. Animal! Não, o pior foi uma vez que eu fui acampar com uns amigos, entrando nessa onda de Cup Noodles. O Hanker, né? Essa pessoa que vocês conhecem.
De tanto a gente citar. E ele é uma pessoa, assim, populista, né? Ele consegue convencer as outras pessoas pelo tom da voz. Ele virou e falou, gente, pra que levar comida? Vou levar só Cup Noodles. Pegou uma malinha... Mas pelo menos ele tá certo em um ponto. Cup Noodles não é comida. Ele pegou uma malinha, ele, mais 4 pessoas, só Cup Noodles. Depois do primeiro dia... De vários sabores, teoricamente. Teoricamente. Depois do primeiro dia, o pessoal olhava com o olho arregalado pra gente, assim, pra aquela comida, aquele arroz que a gente fazia, aquela... dá um tequinho pra misturar no Cup Noodles. Pra dar um gostinho nesse negócio que eu tô comendo. Aí onde descobriu que eu levo tempero normalmente, né? Onde descobriu o meu orégano. Pra quê? É Cup Noodles com orégano. Cup Noodles sabor orégano. Sabor orégano. Sabor pizza, todos eram do sabor Não, todos eram sabor plástico a princípio, né? E depois... horrível. Mas Cup Noodles é o seguinte, é um prato romântico. Prato? É um prato. Um copo, tá bom. Bom. Romântico. Pro dia dos namorados, barato. Porque você pega, leva seu namorado no motel, leva o Cup Noodles e enche o copinho do Cup Noodles com água quente do chuveiro. E come ali embaixo mesmo. Isso é pedir pra ter um divórcio. Você tá tentando... Eu falei que era econômico, tá? Você já gastou com o motel? Vai no motel que oferece uma refeição grátis, por favor. Mais fácil. Motel que oferece refeição grátis, só no horário de trabalho, né? Nada, isso não tem um monte. Imagina, cara, você vai na terça-feira, às 10 da manhã, só pra almoçar. Você come e depois come. Quer ser mais econômico ainda? Pega o Cup Noodles e põe na água da banheira do motel. E depois sai caçando, né? Olha só. Ai, Deus.